9h14, programa Olho Vivo, Rádio 14 de Julho FM 107.7, Júlio de Castilhos. Nossa entrevista agora é a respeito do caso Mariana Ferrer, o julgamento que terminou com sentença inédita de estupro culposo e advogado humilhando a jovem. Nós convidamos para comentar esse assunto, nos colocar o que nós temos até o momento. Nós convidamos a doutora Juliana Abdel, ela que é defensora pública do Rio Grande do Sul e membro do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública do Estado. Doutora Juliana, em primeiro lugar, obrigada por conversar com a gente. Era nossa defensora pública, nos abandonou e está em outro município agora, mas continua presente em nossa comunidade. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes da Rádio 14 de Julho. Queria agradecer o convite também por estar aqui falando desse assunto tão importante para nós no momento, né, para que nós possamos debater e fortalecer a nossa sociedade em relação ao combate à discriminação contra a mulher. E é louvável que nós discutamos isso com as pessoas que também estão ouvindo a rádio, que nós possamos despertar essa consciência social. Então, eu agradeço o convite, primeiramente. A gente que agradece mais uma vez. A doutora que está, no momento, atuando na comarca de São Sebastião do Caí. É isso, doutora? Isso, agora eu estou em São Sebastião do Caí, mas nutro ainda um vínculo muito grande com Júlio de Castilhos, onde eu permaneci 3 anos, né, e formei essa relação com Júlio de Castilhos que sempre me deixa alegre em retornar. Coloca pra gente o contexto de caso da Mariana Ferrer, por que tanta repercussão, por que somos todos os dias alvejados com notícias tão ruins que envolvam a mulher, enfim, a figura feminina. Sim, pois é, Carla. Por isso eu acho muito importante nós trazer sempre a debate essa discussão sobre a violência contra a mulher, sobre a violência doméstica, porque nós viemos de um contexto histórico muito discriminado contra a mulher. Então, nós estamos em um momento em que essas questões estão sendo debatidas, estão sendo ouvidas e estão sendo discutidas. Não muito tempo atrás, em 2006, nós tivemos o primeiro momento em que a violência doméstica foi conceituada como uma violência de gênero. Então, somente em 2006, com a luta de mais de 20 anos da Maria da Penha Maia Fernandes, a gente conseguiu esse ordenamento interno em que se disciplinava a violência doméstica e punia assim, os agressores e formava também do Estado uma rede psicossocial de atendimento à vítima. Mas, se nós passarmos um pouquinho mais pelo nosso histórico, nós tínhamos uma legislação, inclusive patriarcal, né, em que o homem era o chefe da família, e isso era legalmente imposto e controlava o corpo da mulher. De uma forma que o Código Penal previa crimes sexuais contra a mulher e disciplinava que aquela vítima só poderia ser vítima se ela fosse uma mulher honesta. Então, o termo honesta era, inclusive, usado pela legislação. Então, o que seria honesta, né? E o estupro do marido em relação à mulher, né, em relação à esposa, ele era um exercício de um direito. Inclusive, a violência aplicada na realização desse ato. Então, a nossa própria legislação era discriminatória contra a mulher e colocava a mulher como um objeto, como um objeto a ser colocado sempre para fazer os deveres do casamento, e um deles era o ato sexual também. Então, não existia estupro dentro do casamento. Dentro desse contexto, nós viemos, então, tentando evoluir, foi editada a Lei Maria da Penha. Hoje a gente fala tanto em violência doméstica, mas se nós pensarmos que há quase 15 anos atrás não existia essa discussão, né? Então, hoje a violência doméstica é muito presente no dia a dia forense, no dia a dia das audiências. Nós temos várias especializadas em violência doméstica, mas num passado muito recente nós não tínhamos. E a discussão que envolve esse caso é uma realidade das mulheres que são muitas vezes colocadas
a fazer uma denúncia de violência doméstica, uma denúncia de crime sexual, porque elas, além de serem vitimizadas no momento em que elas passam por aquela situação, elas são vitimizadas também pelo próprio sistema de justiça. Então, elas são colocadas numa situação vexatória, elas são colocadas numa situação humilhante, como aconteceu com a Mariana Ferrer. Eu, enquanto mulher, né, fiquei estarrecida como mulher e jurista com o que eu vi naquela audiência, né? Independente, não existe contexto em que aquilo possa ser aceitável. E eu confesso que eu senti uma tristeza muito grande, assim, e até um desespero. E eu me sinto feliz com esses convites para nós falarmos sobre esses temas extremamente relevantes para nós mulheres, porque eu acho que é esse o motor também que nos move para tentar mudar, para nós estarmos aqui hoje falando sobre isso, para nós tentarmos falar para a sociedade, para as pessoas que estão nos ouvindo, o que é o estupro, o que é essa violência sexual tão naturalizada contra a mulher. Isso vem no nosso contexto histórico, assim como, né, eu dei algumas pinceladas. Mas o Código Penal, ele prevê, e aí o Ministério Público, no caso da Mariana Ferrer, né, disse que o acusado, o Aranha, né, que é o empresário lá de Florianópolis, ele teria cometido um estupro de vulnerável. E essa vulnerabilidade, ela está na condição da vítima de não conseguir discernir, porque ela provavelmente estava dopada, né? Então, eu acho, num primeiro momento, porque nós, a Defensoria Pública, também agimos em defesa nos processos criminais, e é muito difícil a gente falar de um processo que a gente não conhece, porque é um processo extremamente extenso, ele tem várias perícias que foram realizadas, então às vezes a gente pode fazer um julgamento prévio sem conhecer com exatidão os autos, né, o processo em si. E, bom, isso a gente trabalha muito no júri também, essa arrecadação das provas, análise cuidadosa das provas, para que nós também não possamos culpabilizar um inocente, uma pessoa inocente. Então, eu acho muito difícil falar de um processo no qual eu não atuei. Porém, algumas nuances desse caso podem ser, sim, debatidas e conversadas, né, e criticadas, inclusive. Então, esse estupro de vulnerável leva em consideração a condição da vítima, né, a condição de não conseguir discernir. A própria lei diz que os menores de 14 anos são vítimas presumidas desse ato, né, apesar de consentirem, né, como se eu não tivesse capacidade de discernir, e também as pessoas que se colocam numa situação de vulnerabilidade, com uso de bebida alcoólica, com uso de substância química que possa alterar o discernimento. E não importa quem foi o responsável por essa falta de discernimento, quem é que foi que utilizou, se a própria mulher se colocou nessa condição, é estupro de vulnerável. A pessoa, ela deve estar apta a consentir com o ato sexual. E ela não estava em condições. Então, a pena desse estupro de vulnerável é mais alta do que do próprio estupro. E nós temos que ter esse cuidado na hora da condenação. Eu li a sentença do juiz de Florianópolis e ele, em 51 páginas, colocou todos os relatos das testemunhas e as provas periciais que foram realizadas, né? Ele não condena porque ele não tem provas de que o acusado sabia da condição de vulnerabilidade da vítima, que tem que estar presente. E quando um crime ele é culposo, ele tem que estar expressamente assim colocado na legislação. E o estupro não pode ser culposo. A culpa não é a intenção, né? É um descuido, é negligência, imprudência, imperícia. Por isso que nós temos também o homicídio culposo, os homicídios, né, em trânsito, que geralmente são culposos, a pessoa não quer aquele resultado. Porque o estupro não existe a modalidade culposa. E aí nós temos que também fazer uma justiça aqui, a sentença, porque o juiz não menciona estupro culposo, né? Ele não condena por estupro culposo, ele sequer usa esse termo na sentença. Isso foi uma chamada da mídia que acabou ganhando bastante repercussão.
Mas o que ele quis dizer na sentença era exatamente isso, né? Que o acusado, ele não tinha total também conhecimento da situação de vulnerabilidade da vítima, porque as outras testemunhas tinham visto ela bem, que ela parecia estar sóbria, mas a mãe dela, né, sentiu a situação de que quando ela chegou em casa ela estava realmente dopada. E aí tivemos prova pericial, colheita de sêmen, de sangue, e sim, existe a possibilidade forte também dela ter sido vítima de um estupro. Só que o juiz não conseguiu ter elementos suficientes para condenar. E aí eu também não vou entrar no mérito, porque eu não tenho conhecimento do processo. Porém, a audiência, o tratamento que ela teve nesse ato judicial deve ser completamente repreendido. E volta lá para aquela noção de que o homem tem o controle sobre o corpo da mulher, né, numa sociedade patriarcal. Porque o advogado humilhou essa vítima, humilhou essa mulher, que sim pode ter sido vítima de um estupro. Inclusive teve a perícia que constatou que ela teve a perda da virgindade naquele ato. Então, ela ficou sozinha, ela não tinha quem a defendesse, ela se defendeu. E ela, chorando, pediu clemência para que o advogado parasse de fazer aquelas perguntas constrangedoras para ela. Como se as fotografias que ela tivesse na rede social, como se o modo como ela se portasse não fosse digno de uma pessoa ser protegida. Então, ele atinge diretamente a liberdade da mulher, a liberdade que a mulher exerce sobre o seu corpo. E ela mesma se defende, ela diz, eu não tenho a obrigação de ser o que o senhor quer que eu seja. E aí ele debocha do fato dela ter dito que ela era virgem, sendo que tem prova pericial que comprova isso. E a violência que ela sofreu é tão naturalizada que ninguém na audiência foi capaz de impedi-la, né? Impedir que a violência acontecesse. E esse tipo de situação, ela é corriqueira. Esse é um fato que se tornou notório porque ela expôs também bastante essa situação que ela estava sofrendo. E isso demanda muita coragem da mulher, porque a maioria das mulheres não tem coragem de fazer esse tipo de denúncia, porque já pressentem a pressão que vai ter, né, numa futura instrução criminal, numa futura audiência. Ela vai se revitimizar, e toda vez que ela passar por uma audiência, toda vez que ela passar por uma situação em que ela tenha que relatar o que está acontecendo, ela vai sofrer. Naturalmente ela vai sofrer, porque é um fato traumático para ela. Agora, imagina com uma pressão ainda maior, num momento tenso, que é a audiência, né, colocada ainda como mentirosa, né, colocada como uma pessoa que estava ali para se aproveitar do momento para conseguir seguidores na rede social. Então, é inacreditável. Eu acho que todas as mulheres que viram essa audiência se sentiram ultrajadas, violentadas, porque diz respeito diretamente à nossa liberdade. E ela estava precisando de justiça, ela se colocou como uma vítima de um crime muito grave, né? E ela, contando esse momento traumático, teve essa violência. E a gente sabe que a gente cada vez mais tenta incentivar as mulheres a notificarem a violência doméstica, a notificarem os abusos sexuais, os crimes sexuais dos quais são vítimas. A gente fez muitas campanhas durante a pandemia, nós temos a Máscara Roxa, nós temos a campanha do CNJ em que as farmácias auxiliaram nesse canal de comunicação. Mas esse tipo de comportamento do Estado, ele desincentiva as mulheres. Ele vai continuar fazendo com que elas sintam medo de procurar auxílio, de procurar ajuda, porque a qualquer momento ela pode estar sendo colocada como mentirosa. Doutora? Oi. A gente, assistindo o vídeo, eu também assisti, me revoltei, como a senhora disse, toda mulher que assistiu se revoltou, e muitos homens. A gente também se revolta por ela clamar por respeito naquele momento
E em pleno século XXI, a gente diz, mulheres denunciem, peçam ajuda. Mas ela estava em uma audiência online, né? A gente vê com toda aquela exposição, com pessoas que seriam, entre aspas, deveriam protegê-la, ou que teriam um mínimo de consciência dessa situação, e mesmo assim ela não conseguiu ser respeitada. E a gente vê todo dia machismo velado ou outras formas de violência contra a mulher, que a gente vai muito além da agressão física, que é as violências que a gente vê todo dia. Então ela ali, num momento onde estaria se fazendo justiça, ela foi ainda mais injustiçada. Exatamente, exatamente. E hoje ainda a gente discute um avanço nesse processamento dos crimes de violência doméstica e de violência sexual contra a mulher, no sentido de trazer uma rede psicossocial dentro do processo e colocar a mulher num ambiente um pouco mais confortável, uma sala mais confortável para que ela preste esse depoimento. E isso vem totalmente na contramão do avanço de respeito dos direitos das mulheres. Enquanto a gente está pensando lá na frente em trazer esse ambiente mais confortável para que ela possa trazer e expor essa situação, então são 3 homens que estavam presentes na audiência e que naturalizaram aquela agressão. Naturalizaram. Era uma pergunta normal da defesa, né? Eles não conseguiram protegê-la porque eles não sentiram a dor que ela estava sentindo naquele momento, a ponto de chorar, de pedir ajuda, e o advogado mencionar que ela estava fingindo o choro. Né? É uma situação extremamente esdrúxula, é algo desumano ao extremo. E sim, as corregedorias, os órgãos de fiscalização, tanto da OAB quanto do CNJ, já estão apurando o caso também dos envolvidos, né? Que acho que é o mínimo que se deve fazer nesse caso, é responsabilizá-los como atores, integrantes do sistema que deveria promover justiça. Né? Então, recentemente também no Brasil nós tivemos a situação daquela menina que estava a fazer um procedimento de interrupção de gravidez de 9 anos, uma menina que foi abusada sexualmente por um familiar. Ela não deveria nem ter passado por um processo. Ela deveria entrar no hospital e pelo Sistema Único de Saúde, ela deveria ter sido redirecionada para toda a rede de apoio, porque a interrupção que ela ia fazer era legalizada. E ela foi nacionalmente humilhada. Né? Ela foi colocada em todas as telas de televisão, todos os canais de comunicação e exposta. Quando, na verdade, até esse tipo de procedimento ele deve ser sigiloso para resguardar a vítima, uma criança. Então, nós temos ainda esse controle sobre o corpo da mulher que né, inclusive, afeta as crianças. Que mostra, né, a nossa cultura ainda muito machista, muito matriarcal, misógina, né, misógina que vem do grego ao ódio à mulher. E nós precisamos evoluir muito ainda nesse aspecto. Estamos longe, né, doutora? Os atores de justiça. Porque nos casos de violência doméstica, de abuso sexual, de todo tipo de agressão e opressão de gênero contra a mulher, muitas vezes é mais importante para ela um acolhimento de uma rede que seja adaptada para isso, que traga um atendimento psicossocial, que traga um atendimento psicológico para essa mulher, do que a própria punição ao agressor. Né? A punição ao agressor, ela é paliativa. Né? Ele pode, inclusive, receber a medida protetiva extrema da prisão, mas ela é temporária e aquela situação pode ainda perdurar. Mas nós temos que evoluir no sentido de olhar para a vítima, olhar para a mulher e saber respeitá-la, saber ouvi-la. Eu acho que é muito importante também, né? Verdade. Ficou uma grande polêmica, principalmente da expressão estupro culposo. Talvez essa não seria o que foi realmente dito, né? Existe um questionamento, não precisamos até entrar realmente se isso aconteceu, mas tem fatos naquela audiência que são realmente que devemos repudiar de qualquer forma, independente que se
foi realmente o estupro ou não. Há quem diga, como a senhora disse, comentar exatamente o processo não podemos porque não temos toda aquela estrutura, não acompanhamos todo o processo. Mas o que aconteceu mesmo foi uma exposição de uma vítima, de uma mulher que jamais poderemos compactuar e achar que isso é natural, né, doutora? E eu gostaria que a senhora fizesse uma mensagem final para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes, que temos sim que debater esse assunto e trazer à comunidade as informações que temos com quem contar, caso isso aconteça na nossa casa, com a nossa vizinha, enfim, com alguma conhecida, temos que procurar ajuda. Com certeza, Carla, eu agradeço novamente o espaço, a possibilidade de falar desse assunto tão importante. E, claro, né, que é uma situação que se tornou notória, mas que acontece todos os dias. Né? Nós temos a questão dessa criança também, e negligenciada pelo Sistema Único de Saúde, ela também é uma situação que acontece diariamente, e por alguma razão esses casos foram mais polêmicos, foram mais colocados em foco, mas é o momento de nós debatermos, é o momento de nós discutirmos. Nós precisamos avançar no sentido de preservar a liberdade da mulher, no sentido de respeitar a autonomia da mulher, inclusive sexual, e perder esse ranço histórico de controle, né, de manipulação e patriarcal também sobre o corpo da mulher, né? Então, eu agradeço quem esteve me acompanhando e ouvindo. Espero que a gente possa evoluir muito nessa questão e me coloco à disposição sempre que necessário para nós debatermos esse tema, sempre que tiver um caso de repercussão, que vocês queiram falar, que vocês queiram expor. A gente está aqui sempre para trazer a visão jurídica, né, e a visão feminista também dessa ótica. Doutora, Obrigada. muito obrigada mais uma vez. Vamos contatá-la mais vezes para conversar sobre esses assuntos que, infelizmente, fazem parte do nosso dia a dia. Muito obrigada, bom trabalho. E quando retornar, passar por Júlio de Castilhos, chegue aqui para conversar com a gente. Pode deixar. Muito carinho por Júlio de Castilhos. Muito obrigada. Nós conversamos com a Defensora Pública do Rio Grande do Sul, membro do Núcleo de Defesa da Mulher, também da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, doutora Juliana Abdel.